Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Olha, eu não imaginava que ela fosse daquele jeito. Eu fiquei simplesmente abismada. Trabalhávamos juntas na mesma firma há algum tempo. Eu a conhecia há praticamente 2 anos e, pelo menos até então, a Fátima nunca tinha me passado aquela imagem. Mulher casada, até onde eu sabia, já fazia 18 anos que ela tinha marido, mãe de 2 filhos. Eu, inclusive, conhecia o marido e os filhos dela, até que um dia a gente ficou trabalhando até mais tarde e, na saída da empresa, em vez de pegarmos cada uma o seu ônibus e ir para casa, ela me convenceu a fazer uma paradinha num barzinho, no centro, próximo de onde a gente trabalhava. Era caminho nosso até o ponto. Eu ainda relutei. Falei que estava um pouco cansada, mas ela insistiu. Ah, Luísa, o que tem? Fica só um pouquinho, pelo menos para me fazer companhia. Afinal de contas, hoje é sexta-feira, né? E daí que é sexta-feira, Fátima? Amanhã a gente trabalha do mesmo jeito? Eu sei, mas é que faz tempo que eu não tomo um chopinho, que eu não converso com alguém assim, que eu não tenho um momento para mim. Vamos lá, boba. Já passava das 9 horas da noite, só que mesmo assim ela acabou me convencendo a ficar. Pela insistência. Eu também era casada, também era mãe de um menino, só que já tinha avisado ao Augusto que ia ficar trabalhando até mais tarde. Ele sabia que todo final de mês a gente ficava um pouco mais na empresa, de modo que não vi nenhum problema em entrar e fazer companhia à Fátima, pelo menos durante algum tempo. Avisei a ela que seria meia hora no máximo, só que olha, antes mesmo que a gente terminasse aquele chope, pro meu espanto, de repente, ela começou a se insinuar para um rapaz que estava sentado próximo de nós. Troca de olhares, sorrisos, gestos, sinais. Eu fiquei de cara, porque, repito, era uma mulher casada. Tanto fiquei abismada, chocada, que a certa altura chamei sua atenção. Que isso, Fátima? Ficou louca? Louca? Ué, louca por quê? Como por quê, mulher? E você ainda pergunta? Tá se engraçando com aquele rapaz ali, pensa que eu não tô vendo? Ela me olhou com a maior cara de safada. Ah, que tem? Olhar não tira pedaço. Olha só como ele é charmoso. Mas, meu Deus do céu, que importa que ele é charmoso? Se tem marido em casa, você tem filho. Ela riu. Depois voltou a encarar aquele homem. Olha, eu fiquei simplesmente espantado. A gente já se conhecia há algum tempo e eu jamais podia imaginar que ela fosse daquele jeito, que ela se permitisse, de repente, paquerar outro homem, mesmo sendo casada, exatamente, que era a mesma condição que a minha. Imagine, mãe de 2 filhos, com o marido esperando em casa, ficar paquerando outro homem enquanto toma um chopinho na sexta-feira à noite. Um rapaz, aliás, que era até bem mais novo do que ela, praticamente um menino. Depois, ela até me confidenciou que já tinha, inclusive, traído o marido algumas vezes. E o pior é que ela não via problema nenhum nisso. Pelo contrário, diz que fazia até bem ao casamento, ajudava a manter acesa a chama do amor. Olha, fiquei de queixo caído. Como já disse no começo, eu, sinceramente, jamais me imaginei fazendo alguma coisa parecida. Imagine, trair o coitado do Augusto, o homem que só me fazia feliz, que me tratava como uma rainha, que só queria o meu bem, além de ser o pai do meu filho. Seria até um pecado fazer com ele o que a safada da Fátima fazia com o pobre do marido dela. Nesse dia, por exemplo, não demorou muito e de repente o rapaz acabou se sentando
ali junto com a gente. Também pudera. A Fátima estava dando tanto mole para ele, praticamente o convidou a se aproximar. Os dois então começaram a conversar e, de repente, sem mais nem menos, para meu espanto, se atracaram e trocaram o maior beijo, ali mesmo na mesa e na minha frente. Eu fiquei abismada, porque, repito, eu não fazia ideia de que a Fátima tivesse aquele tipo de comportamento. Imagine, mulher casada, mãe de 2 filhos. Fiquei até imaginando se o meu marido soubesse de uma coisa daquelas. Ele com certeza iria até me proibir de conversar com ela, com medo de que ela acabasse até me influenciando de alguma forma. Olha, aquele beijo foi a deixa para eu chamar o garçom, pagar pelo chopp que tinha tomado e tirar o meu time de campo. No dia seguinte, ela me contou que foi até para a cama com aquele rapaz do dia anterior. E ela falava como se fosse a coisa mais banal nesse mundo. Depois desse dia, eu meio que dei um gelo nela. Foi uma coisa até meio inconsciente. Não foi por querer. O problema é que sempre que a gente conversava sobre isso, ela tentava fazer a minha cabeça. Você não sabe o que é bom nessa vida, mulher. Você precisa sair, conhecer outros homens. Chega de ficar só na mesmice, naquela coisa de papai e mamãe com teu marido. Você é casada há quanto tempo? Eu? 9 anos, por quê? Pois então, Luísa, você precisa experimentar novas emoções. Eu garanto que depois que você provar de um bom filé mignon, não vai mais se contentar com qualquer carne de pescoço não, viu? Ela falou aquilo e riu. Riu como se fosse uma brincadeira. Olha, eu achei aquilo o cúmulo. Não sei se eu sou moralista, não sei se eu fui educada de uma forma diferente, mas a minha cabeça não é assim. Minha cabeça funciona de uma maneira completamente contrária. Para mim, essa coisa de casamento não é brincadeira, não. E trair, para mim, também não é coisa que se faça como se fosse, sei lá, um acontecimento banal. Imagine, eu era tão feliz junto do meu marido, jamais seria capaz de fazer coisa parecida com ele, nada que o magoasse, até porque não era do meu feitio sair por aí e ficar me insinuando para outros homens. Não fazia isso quando era solteiro, imagine agora depois de casado. Só que é para se ver como são as coisas. Às vezes a gente fala tanto e tem tanta convicção, tem tanta certeza dos próprios valores, até que chega um dia e acaba mordendo a língua. E eu digo isso porque algum tempo depois comecei a me sentir atraída da maneira mais inexplicável possível por um rapaz que tinha acabado de ser admitido ali na firma. Não sei como, não sei porquê, mas o Celso mexeu demais comigo. Foi bater o olho, sentir a força do seu olhar, e eu já me senti balançada. A Fátima foi a primeira a comentar dele, como se fosse surpresa para mim, né? Nossa, se viu o novo funcionário? Lindo demais, meu Deus, que homem! De fato, era um rapaz bonito. Mas não era a sua beleza o que chamava mais atenção. Era o jeito dele. Só que, claro, apesar de me sentir atraída, e isso não dá para negar, eu me senti mesmo. Até porque é uma coisa que a gente não consegue controlar, é espontâneo. Apesar disso, no entanto, fiquei na minha, já que era uma mulher casada. O problema foi que, pouco a pouco, eu comecei a pensar nesse rapaz muito mais do que devia. E pensar de maneira gratuita, porque não tinha acontecido absolutamente nada entre nós. Nem uma conversa mais longa. A gente no começo só se cumprimentava. Quando estava perto dele, por exemplo,
eu me sentia estranhamente perturbada, sem saber como agir, sem saber o que falar. E isso, é claro, não passou desapercebido pela Fátima. Ela ficou desconfiada desde o primeiro instante, tanto que um dia falou: escuta, Luísa, é impressão minha ou você está gostando do Celso? Olha, aquilo me pegou de surpresa, porque, com toda sinceridade, eu não pensei que estivesse dando tanto na vista. Mesmo assim, claro, neguei, né? Pelo jeito, eu já não estava conseguindo controlar as minhas reações. Eu simplesmente não sei o que houve comigo. Mas acho que, com o tempo, acabei mais do que me sentindo atraída, me apaixonando por ele. E da maneira mais gratuita e mais estúpida que se pode imaginar. Porque, repito, éramos apenas colegas de trabalho. Não tínhamos tido nenhuma conversa assim mais longa, nenhuma paquera. Até porque, apesar daquilo que estava sentindo por ele, eu acredito que pelo menos ele nunca desconfiou. Olha, aquilo caiu como uma bomba na minha cabeça. Não apenas o fato de estar sentindo o que estava sentindo, mas também a circunstância de ser flagrada por uma pessoa próxima. Ela não era boba. Embora eu tentasse desmentir, embora eu tentasse negar, volta e meia ela fazia um comentário malicioso sobre a minha reação quando ele estava perto. Não adianta negar, Luísa. Aliás, para que negar, minha amiga? Coisa mais natural do mundo. Homem se sente atraído por mulher e mulher se sente atraída por homem desde que o mundo é mundo. O que tem? O que tem é que eu me recriminava. Eu me condenava em pensamento, porque a minha cabeça não era igual à cabeça dela. Sabe, a Fátima encarava esse tipo de coisa como a coisa mais natural do mundo, só que para mim não era natural. Por isso eu me recriminava. Vivia repetindo para mim mesma em pensamento que aquilo não podia acontecer. Eu era uma mulher casada. Achava o cúmulo, sempre achei. Mulher casada, comprometida, viver pensando em outro homem, enquanto tinha um marido em casa. Olha, só eu sei o sufoco, porque, repito, não era uma coisa que eu conseguisse controlar. Sentimento é uma coisa espontânea, surge, assim, sem a gente determinar e sem a gente conseguir controlar. Até porque, se pudesse, eu controlaria. Não pensaria naquele rapaz nunca mais. Mesmo assim, e apesar das indiretas dela, continuei na minha, negando, pelo menos para ela, que volta e meia, repito, vinha como uma piadinha, uma frase maliciosa, uma indireta. Uma coisa é se apaixonar por outra pessoa, mesmo sendo casada. Outra é levar a loucura adiante, viver um romance proibido. E isso eu jamais seria capaz de fazer. Por mais apaixonada que estivesse, por mais atraída que estivesse me sentindo por outro homem. Só que a minha amiga, percebendo o meu jeito, ficava botando lenha na fogueira. Luísa, por que você não faz ele perceber que você está afim? Capaz, Fátima. Conversa boba. Aliás, quem foi que disse para você que eu estou afim? Ela olhava para mim e ria. Mas, meu Deus, e precisa. Mas, Luísa, dá para ver nos teus olhos. Você pensa que eu sou boba? Eu não nasci ontem. Teus olhos brilham quando ele chega perto de você. Mesmo ela percebendo, eu não dava a mão à palmatória. Continuava negando. Simplesmente não me imaginava vivendo um romance fora do meu casamento, por mais que estivesse apaixonada pelo homem. Só que ela era danada. Acredite quem quiser,
Mas um dia, ela extrapolou e acabou indo lá e contando tudo para os céus, contando aquilo que eu nunca tinha admitido, mas que, para usar as suas próprias palavras, ela via nos meus olhos. Foi lá e contou tintim por tintim para ele. Diz que eu estava interessada, que eu estava me sentindo atraída por ele há muito tempo e que não só estava interessada, como se ele se aproximasse de mim, talvez rolasse alguma coisa. Mais do que isso, falou que eu era careta, que achava que por ser casada não podia se dar ao desfrute de me sentir atraída por outro homem, mas que se ele insistisse, eu acabaria cedendo. Até isso ela disse para ele. E eu sei, porque ela mesma me contou depois. E até aquele momento, ela só desconfiava. Não tinha certeza. Até porque, repito, eu nunca admiti. Mesmo assim, ela foi lá e me entregou de bandeja. Olha, eu não sabia onde enfiar a minha cara depois disso. E o fato é que, a partir daí, a partir desse dia, senti que ele começou a me olhar com um certo interesse. E nem podia ser diferente. Não apenas me olhar de maneira diferente, mas a me tratar de maneira diferente também. Mesmo assim, apesar de tudo, continuei na minha. Os dias foram passando e mesmo a minha amiga, tendo lhe falado todas aquelas coisas, ele não tomava a iniciativa de vir conversar comigo. Apesar de apaixonado, eu dava até graças a Deus, porque não saberia o que fazer se ele, por exemplo, me chamasse para conversar ou até para sair. Juro por Deus, nunca me imaginei vivendo uma situação dessas. Meu Deus, eu achei que estaria sossegada para o resto da vida no meu casamento, com o meu pensamento voltado única e exclusivamente para o meu marido, para o nosso filho e para a nossa casa. Só que naqueles últimos tempos, só eu sabia quantas andava a minha cabeça. Comecei a ir à missa toda semana, a participar da novena, a rezar com mais frequência para ver se, pedindo a Deus em oração, eu conseguia esquecer aquele bendito homem. Só que de nada adiantava. Bastava chegar a segunda-feira e eu encontrá-lo ali na empresa para o meu coração bater mais forte dentro do peito. Já estava se tornando um tormento, porque eu não achava certo. Ficava me recriminando, me condenando em pensamento. Minha sorte, repito, é que apesar de tudo, de demonstrar interesse, de me olhar com certa malícia, ele não se aproximava. Até aquele instante, apesar de tudo, ele não tinha ainda tomado a iniciativa de vir falar comigo. Se bem que provavelmente, se ele porventura se aproximasse, eu negaria, tiraria o corpo fora, até porque me conhecia bem. Sabia que jamais teria coragem de trair meu marido, por mais apaixonada que estivesse. Meu Deus, eu já estava me achando a mulher mais errada do mundo, pelo simples fato de viver com ele no pensamento. Imagine então, se eu consumasse o pecado. Em casa, até meu filho já tinha percebido a minha mudança. Tanto que um dia até me falou: mãe, a senhora está triste? Eu triste? Ué, por quê? Não sei, a senhora está diferente. Meu Deus, até meu filho de 8 anos já tinha notado que eu não era mais a mesma. Meu marido também, só que claro, quando ele falava alguma coisa, eu inventava uma desculpa, dizia que era cansaço, estresse, e ficava por isso mesmo. Mas a verdade é que eu andava com a minha cabeça tão a mil, que apesar de sentir tudo o que estava sentindo, para não estragar meu casamento, um dia tomei uma decisão extrema. Acabei pedindo a conta na firma. Era a melhor coisa a ser feita. Quem sabe se eu parasse de ver os céus,
conseguisse tirá-lo do pensamento antes que o pior acontecesse. Só que, como ele não vinha falar comigo, apesar de me tratar diferente, de me olhar diferente, de demonstrar através do olhar, do sorriso, que estava se sentindo atraído por mim também, eu fui tentando levar. Adiei aquela decisão, até que, para minha surpresa, um belo dia, me deparei com um e-mail dele na minha caixa de mensagem. Na hora, pensei até que fosse alguma coisa relacionada ao trabalho, mas me surpreendi com o teor da mensagem. Ele me escreveu coisas tão bonitas, que, apaixonada do jeito que eu estava, me tocaram de uma maneira mais poderosa ainda. Entre outras coisas, diz que sabia do meu interesse por ele. Mais do que isso, sabia que eu era casado, que tinha um filho, mas que assim mesmo não conseguia evitar e tinha se apaixonado por mim. Disse também que só havia tomado a iniciativa de me mandar aquele e-mail por conta das coisas que a Fátima tinha lhe contado. Ele queria saber se era mesmo verdade. Queria que eu confirmasse. E mais do que isso, disse que, se realmente fosse assim, gostaria muito de conversar comigo depois do final do expediente, naquela tarde mesmo. Eu fiquei tremendo dos pés à cabeça quando li aquela mensagem. Primeiro, porque ele tinha se declarado. E depois, porque ele queria conversar comigo depois do trabalho. Só fui responder aquele e-mail quase no finalzinho do dia. Eu simplesmente não sabia o que fazer. Meu Deus, ele tinha se declarado para mim. Chegou a escrever que não conseguiu evitar e que tinha acabado se apaixonando. Não vou negar que depois de ler aquele e-mail, eu fiquei imaginando muitas cenas de amor na minha cabeça. A gente conversando, se entendendo, se beijando. Até que Deus me perdoe fazendo amor. Só que, no meio de todos esses pensamentos, a imagem do meu marido e principalmente do meu filho invadia minha cabeça e eu ficava desesperado. Me condenando, me recriminando em pensamento. Meu Deus, como é difícil estar apaixonada do jeito que eu estava e ser obrigada a violentar aquele desejo, principalmente sabendo que a outra pessoa também está interessada. Passei aquela tarde toda pensando na minha vida, no meu casamento, no meu filho, na minha casa, na minha família, até que acabei tomando a decisão mais dura de toda a minha vida. E só então respondi a mensagem que ele tinha me mandado. Escrevi aquilo que não estava sentindo, mas que, infelizmente, precisava ser dito. Olha, Celso, não sei o que a Fátima andou te contando, mas eu quero que você saiba que eu sou casada e sou muito feliz do meu casamento. Nunca traí meu marido, até porque não é da minha índole. E pretendo continuar ao lado dele até o resto da minha vida. Você me desculpe, mas eu acho que você se enganou comigo. Não posso, infelizmente, corresponder aos teus sentimentos. A gente pode continuar até sendo amigos, mas, além disso, não. Me desculpe, mas é apenas isso, a minha amizade, o que tenho para te oferecer. Escrevi aquilo, mas confesso que a minha vontade era de confessar que também estava apaixonada, que também não conseguia tirá-lo do pensamento um instante sequer. Que, se ele quisesse, largaria do Augusto, meu marido, do meu filho, da minha casa, tudo naquele mesmo dia só para ficar com ele. Era o que o meu coração queria que eu escrevesse. Só que, infelizmente, a gente não pode se entregar ao primeiro impulso. A gente precisa pensar nos outros. E eu tinha uma família. Jamais poderia tomar uma atitude que eu sabia seria a razão de um arrependimento futuro com certeza absoluta.
Repito, eu tinha em casa um marido bom para mim, que tinha me amado durante toda a sua vida, que sempre me colocou acima de tudo na vida dele. Eu não podia retribuir a sua dedicação e o seu amor agindo como uma inconsequente, traindo a confiança de uma pessoa que era leal, que me amava e que era ao lado do meu filho a família que eu tinha. Se bem que no meu caso, se eu optasse por viver esse romance, estaria fazendo por amor, por paixão, e não como a Fátima fazia. Ela traía o marido, mas traía por diversão. Só que mesmo assim, embora apaixonada, eu sabia que jamais seria capaz. Foi em nome da minha família que tomei essa decisão, para preservar o meu casamento. Ele, no entanto, não se conformou e começou a me cercar direto. Mandou outros e-mails, depois começou a me procurar ali na minha sala, querendo conversar comigo a todo custo. Não nego que muitas vezes estive a ponto de fraquejar. Quando ele se aproximava de mim, eu sentia as minhas forças todas me abandonando. Quando ele falava que estava apaixonado, quando me pedia pelo menos uma chance, minha vontade era de me atirar dos seus braços, viver aquela paixão de qualquer modo, mesmo sabendo que era errado. E a Fátima ali do meu lado, botando pilha, me incentivando a viver aquele romance proibido. Eu já estava a ponto de ceder. A paixão estava quase vencendo. Mas aí eu lembrava do meu marido e do meu filho, e isso me trazia de volta à razão. No fim, simplesmente não tive alternativa e acabei pedindo a conta. Não havia outra coisa a fazer. Se eu continuasse ali, inevitavelmente acabaria fazendo algo que depois, com toda certeza, seria a causa de um arrependimento eterno. Eu nunca iria me perdoar. Mas só eu sei o quanto foi difícil. O coração me puxava para um lado e a razão me puxava para o outro. Lá em casa, inventei uma mentira. Falei para o meu marido que tinha feito uma coisa errada no trabalho, um erro que acabou causando prejuízo à empresa e por isso me mandaram embora. O Augusto não iria entender se eu dissesse que tinha pedido a conta por livre e espontânea vontade. Naturalmente que ele ia querer saber, né, o motivo. E o motivo, eu sinceramente não teria coragem para contar. O problema é que nada disso adiantou, porque eu continuei com aquele homem no pensamento o tempo todo. Só eu sei como está sendo difícil a minha vida. Não me arrependo da decisão que tomei. Mas só eu sei como é difícil tirar uma pessoa do pensamento, uma pessoa por quem você está apaixonada. Foi em nome da minha família que tomei a decisão de sufocar essa paixão. Eu poderia agir como a Fátima, viver esse romance proibido sem que ninguém ficasse sabendo. Mas, repito, a minha cabeça, infelizmente, não funciona como a dela. Para mim, casamento é coisa séria. Fidelidade é coisa séria. Respeito é coisa muito séria. O sentimento a gente não pode controlar. Mas as atitudes a gente pode sim. E foi isso que eu fiz. A única coisa que estava a meu alcance. Até porque eu sei que um dia, tomara a Deus, essa fixação vai passar. Tudo passa nessa vida. E a minha vida vai entrar no eixo outra vez. É só uma questão de tempo. Enquanto isso, vou tentando conviver com essa dor, com esta falta, com esse tormento aqui dentro de mim. Enquanto isso, vou fazendo das tripas coração para sufocar essa saudade, essa paixão, esse amor que, pelo bem da minha família, eu nunca tive coragem de consumar.